Bom dia a todos. E nós agradecemos aqui a confiança, né, do grupo, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, por nos permitir, né, refletir hoje sobre essa mensagem, a serva nervosa, né? A gente se encontra em muitas entrelinhas, mas vamos lá. Aos poucos, é no tempo de cada um, como João Paulo falou há alguns instantes. Vocês estão vendo direitinho? Estamos perfeitamente. Né? Sim. Então, vamos lá. A nossa reflexão de hoje fala de uma senhora, Dona Mercedes. A Dona Mercedes Nunes, desde muito chamada à tarefa espiritual, não se adaptara aos serviços mediúnicos aos quais fora conduzida para o trabalho de redenção. Os companheiros de doutrina esforçavam-se para despertar-lhe a noção de responsabilidade e os benfeitores desencarnados rodeavam-na de apelos e incentivos. Dona Mercedes, porém, não obstante as nobres qualidades que lhe exornavam o caráter, não se conformava. Sou extremamente nervosa, costumava dizer. Não me resigno a determinadas situações. Mas a senhora não vê as entidades espirituais? Não lhes ouve as advertências diretas? Perguntava um amigo bem intencionado. Sim, sim, respondia, confundida. Não alimento qualquer dúvida. Os espíritos conversam comigo naturalmente. Ouço-lhe a palavra sábia e amiga. Registro-lhes os convites generosos. Explicam-me os impositivos de trabalho. Salientam a tarefa depositada em minhas mãos. No entanto, vejo-me incapacitada em vista do sistema nervoso deficiente. A visão de almas sofredoras e de pessoas doentes me apavora, causa-me incoercível mal-estar e indizível temor. E, por outro lado, caso se operasse o meu desenvolvimento mediúnico, de que modo poderia eu satisfazer as filas intermináveis de mendigos, aflitos e desesperados da sorte, que realmente não posso, não me sinto preparada. Perante afirmativas tão peremptórias, os melhores amigos se recolhiam ao silêncio, desapontados. Se Dona Mercedes, guardando valores medianímicos tão extensos, se declarava incapaz de movimentar o patrimônio espiritual com que fora agraciada pelo alto, que fazer senão aguardar a renovação de atitudes por parte dela própria? O marido, sumamente devotado aos serviços da caridade cristã, rogava-lhe com insistência: Mercedes, por que não nos consagramos à missão da fraternidade e da luz? Não concordas, querida, que a inexistência de filhos em nosso jardim conjugal é forte argumento a favor de minha interrogação? Estamos quase sós, dispomos de belas oportunidades de tempo e expressivos recursos materiais. Por que não nos dedicarmos à sementeira do bem? Quantas dores poderemos aliviar?
quanto consolo a distribuir. Além de tudo, Mercedes, a vida pede idealismo criador. E denunciando a recôndita má vontade, acrescentava. Aqui já era Dona Mercedes, né? Receio igualmente as mistificações, as contrariedades. Abertas as portas de nossa casa às incursões públicas, não teríamos sossego. Não pertenceríamos ao lar, que passaria de imediato à condição de propriedade alheia. A pretexto de praticar o bem, seríamos fatalmente arrastados a escuro turbilhão. Não tanto, objetava o companheiro previdente. Aprenderíamos a aproveitar os minutos, atrairíamos grande família pelos laços do coração e estaríamos, sem dúvida, adquirindo a preciosa ciência do controle próprio. A esposa, entretanto, revidava irritadiça. E meus nervos doentes? Impossível. Joaquim sorria, algo desencantado, e continuava observando. Não transformes pequenos dissabores em fantasmas. Assinalemos a obra de nossa própria elevação, ainda por fazer. Vejamos, antes de tudo, as necessidades de cooperação com o Cristo. Dona Mercedes, no entanto, interceptava-lhe as palavras, clamando intempestiva. Minha saúde não permite. Eu não disponho de enfibratura nervosa para tolerar a contemplação de entidades desequilibradas do outro mundo, nem resistência para acomodar-me com os enfermos deste. Positivamente não posso. Como o esposo, afitar-se serenamente, sem reprovação e sem desalento, concluía enfadada. É assunto para outra reencarnação. Nas reuniões doutrinárias, era amparada por advertências sublimes. Mercedes, minha filha, escrevia-lhe a mãezinha carinhosa, que desde muito a procedera no túmulo. Vale-te da presente oportunidade para a renovação em Jesus. A reforma interior reclama trabalho, sacrifício e constantes demonstrações de boa vontade. Lembra-te de que o Senhor foi altamente magnânimo para contigo, abrindo-te as portas e soberanas edificações espirituais. Acalma os impulsos nervosos e coopera com os teus irmãos na fé, alicerçando o futuro divino. Ninguém trai impunemente os deveres essenciais a cumprir. Por que a irritabilidade perante a dor? Porventura dela estaríamos isentos? O obstáculo é serviço educativo para aquele que o encontra e para quem ajuda a solucioná-lo. Grandes sofrimentos significam grandes e abençoadas renovações. É indispensável sondar o segredo da tempestade, para que possamos receber-lhe a mensagem divina. Tremer ante as paisagens dolorosas não representa sensibilidade construtiva. Precisamos firmeza no desempenho das obrigações mais justas. Admitiras, acaso, a concessão celestial sem responsabilidade terrestre,
ou as dádivas do alto sem objetivo sagrado? Se enxergas aqueles que já penetraram o país da morte, e se lhes ouve a voz, é imperioso recordar que não deterias semelhantes possibilidades sem fins valiosos. Colabora, pois, nas edificações do bem, aproveitando o melhor tempo. Dona Mercedes, no entanto, apesar de receber as mensagens maternais, sentindo-lhes o conteúdo superior, não se rendia à verdade. Afirmava-se esgotada, abatida, exausta. E como a sabedoria divina não pode esperar pelos caprichos humanos, a fim de que se processe a obra do aperfeiçoamento geral, os recursos mediúnicos da serva imprevidente minguaram pouco a pouco, fazendo-se cada vez mais imprecisos, até que desapareceram completamente com a passagem dos anos. Rolavam os dias devagarinho e Dona Mercedes prosseguia atenta aos caprichos pessoais. Continuava crente, recordava os fenômenos observados por ela, mas enquanto Joaquim se dedicava, quanto lhe era possível, ao bem dos outros, a esposa refugiava-se nos pontos de vista que lhe eram peculiares. Não desejava preocupar-se nem responsabilizar-se para não agravar os padecimentos do corpo demasiado sensível. O tempo, entretanto, encarregou-se de transformar-lhe a concepção doentia. Quando a velhice lhes bateu à porta, Joaquim partiu em primeiro lugar, com a paz do trabalhador fiel ao campo até ao fim do dia. Começou então a rude prova de Dona Mercedes. A saudade amortalhou-lhe a alma na viuvez imprevista. Onde se ocultava agora o companheiro carinhoso? Sentia-se amargurada sem ninguém. Estava em repouso físico no lar silencioso, adornado e calmo, como sempre desejara. No entanto, não conseguia pacificar o íntimo. A solidão assustava-a. Suspirava pela companhia de alguma afeição anônima que lhe mitigasse a fome de fraternidade. Pretendia ver o esposo e receber-lhe a palavra amorosa e conselheiral. Como retomar as possibilidades mediúnicas de outra época? Inquiria Tristônia. Faces engelhadas, sob rala cabeleira de neve, muito trêmula e esperançosa, dirigiu-se ao velho grupo doutrinário, na ânsia de ouvir a mãezinha de novo, já que se lhe fizera inacessível a palavra do companheiro. Reuniu-se apenas com a médium da casa e mais duas irmãs. Pedia mensagens mais íntimas, em renovada orientação materna, de modo a solver o seu problema mediúnico. Fim da sentida prece, a genitora prestimosa tomou a palavra com saudações afáveis e doces. Dona Mercedes, em pranto, expôs o martírio do coração atormentado. Queria reapossar-se da clarividência. Aguardava ansiosa o instante de rever
o esposo inolvidável e contribuir na missão da verdade e da luz. A entidade afetuosa, interna quietude, deixou que a filha derramasse todo o fel que se lhe represava na alma ulcerada e respondeu, por fim, em voz triste: Ah, Mercedes, por mais de 20 anos convidei teu coração à redentora tarefa. Por que te demoraste tanto na decisão? Agora, filha, o dia está quase findo. Enferrujou-se a enxada sem a necessária e bendita utilização. Não quiseste nem mesmo combater as impressões nervosas, vagas e infantis, acreditando mais na moléstia que na saúde. O tempo não podia esperar por ti agora. É necessário que esperes pelo tempo. Deus meu, exclamou a viúva amargurada, será mesmo impossível? E ante as lágrimas convulsas, respondeu a mãezinha angustiadamente: Sim, minha filha, não te posso enganar com o falso conforto. Agora é assunto para outra reencarnação. Então, diante dessa reflexão, a gente pode se perguntar: o que é que eu estou fazendo que eu não faço o que preciso fazer? Olha só a pergunta, né? Gente, nós precisamos colaborar na implantação do reino de Deus, primeiramente em nosso coração. Aos poucos, nós vamos colocando esse reino, né, de forma exterior no nosso entorno. E daqui a pouco, o reino de Deus está espalhado em toda a terra. Nós temos o quê de tão desconfortável ainda dentro de nós? Nós temos quais dificuldades que ainda não superamos? Por que que nós estamos adiando esse compromisso? Então, se faz necessário que a gente reflita o quanto que Dona Mercedes foi agraciada, como a mãezinha dela falou aqui, ó. Por mais de 20 anos, convidei teu coração à tarefa redentora. Então, a mãezinha dela, a gente compreende aqui, que era aquele anjo tutelar que vinha, aos poucos, tentando fazê-la ver a importância do trabalho que ela precisava desempenhar. E aqui ela diz, ó, enferrujou-se a enxada sem a necessária e bendita utilização. Às vezes a gente acha que a nossa mediunidade é apenas aquele espaço, desenvolve a nossa mediunidade apenas naquele espaço entre quatro paredes, sentado com um grupo de amigos, né, de médiuns que ali estão, também bem intencionados, bem orientados, estudantes dessa doutrina, mas muitas vezes a mediunidade nossa, ela está na evangelização, ela está quando a gente vai fazer essa visita no abrigo, a gente atende alguém que nos chama pelo telefone, porque nós somos mediadores, medianos. Nós estamos aqui nessa condição de sermos ponte, como diz lá aquele autor famoso, né? Nós somos ponte, a ponte entre o desconhecido,
né? E esse momento de reflexão, a ponto de levar esses recursos, sejam eles físicos, sejam eles espirituais, uma conversa que se faz de forma velada, buscando ali a interpretação do Evangelho de Jesus, e esses espíritos sofredores que nos assediam diuturnamente, que assediam muitas vezes na sede, porque eles nos viram como luz. Se nós não somos aquela luz ainda incandescente, mas que sejamos esse pirilampo na vida dessa pessoa, dessa comunidade, desse centro. E complementando aqui a nossa fala, nós vamos refletir esse texto, o que é realmente, de fato, essa mediunidade que tanto o texto se reporta. A gente vê aqui que Dona Mercedes, ela tinha uma ansiedade, ela tinha uma dificuldade muito grande, ela não tinha, assim, não era centrada no exercício, na responsabilidade que ela veio nessa encarnação. E ela disse a seu Joaquim que era assunto para outra reencarnação. Então, nós vamos adiando pagar essas dívidas, desculpem, nós vamos adiando rever essas posições, mas olhe, Chico Xavier nos diz que a mediunidade sem exercício do bem é semelhante ao título profissional sem a função que lhe corresponde. Você faz um curso de fotografia. Aí, de repente, você fez mais uma especialização, fez outras técnicas, foi buscando. Você tem uma parede cheia de títulos que lhe mostram a possibilidade de desenvolver a fotografia com muita responsabilidade, com muito capricho, com muito zelo. Aí você deixa lá. Você investiu tanto, né? Passou noites, passou horas, às vezes gastou financeiramente muito, mas está lá. A medicina é venerável em suas finalidades, mas se o médico abomina os doentes, não lhe vale o ingresso no apostolado da cura. A mesma coisa, um médico que ele larga seus pacientes lá, que ele é negligente, indiferente, a pessoa está com uma dor de cabeça, ele passa um remédio para o estômago, né? Tá errado. A lavoura é serviço que assegura à comunidade o pão de cada dia. Contudo, se o homem do campo odeia o arado, preferindo acomodar-se com a inércia, debalde a gleba em suas mãos, recolherá o apoio do sol e a bênção da chuva. É aquela história, né? Ah, eu sou agricultor, eu preciso de um pedaço de terra, eu vou lá, brigo, arrumo, mas eu não suporto, não tolero e, né, fazer uma graça aqui arando a terra, né? Eu odeio esse arado. Eu quero só a terra mesmo. Então, nós estamos também negligenciando. A mediunidade não é pretexto para situar-se a criatura no fenômeno exterior ou no êxtase inútil. À maneira da criança atordoada no deslumbramento da festa vulgar. Tá vendo? Quantos estudantes do espiritismo que ainda brincam, eu digo assim, que ainda brincam com esse fenômeno exterior. Quantos estão buscando a mesa mediúnica, a sala, o encontro,
a reunião, o desenvolvimento da mediunidade, apenas buscando, né, interesses particulares. Se eu vou me dar bem nessa situação, se os meus obsessores já se afastaram todos de mim, se eu estou somente com espíritos bons junto de mim. Então, essa busca por esse fenômeno existiu, existe, e muitas casas espíritas, apenas com esse interesse, elas vão também sendo fadadas a fecharem suas portas. Outra coisa também que o texto nos fala é que, acima de tudo, a mediunidade é um caminho de árduo trabalho em que o espírito, chamado a servi-la, a mediunidade, precisa consagrar o melhor das próprias forças para colaborar no desenvolvimento do bem. Como é que eu vou ao centro espírita estudar e desenvolver, praticar a mediunidade? Eu preciso ir imbuído do melhor sentimento, as melhores vibrações, porque é um trabalho árduo. Não lembro o nome do livro agora, mas ele diz que todos os nossos, desculpem, todos os nossos obsessores, esses irmãos que não querem que a gente se desenvolva, que a gente colabore, eles têm uma ficha nossa, não lembro, eu vou lembrar o nome do livro e passo para vocês. E a gente precisa reverter esse quadro, porque essas forças que nós temos, elas são oriundas da divindade. Então, como é que a gente precisa colaborar nesse desenvolvimento do bem? Tecendo os melhores sentimentos, vivenciando essa colaboração coletiva, estudando a mediunidade, buscando o livro dos médiuns, também ser uma leitura de cabeceira. Olha, o médium, por isso, será vigilante cultor do progresso, assistindo-lhe à obrigação de aprimorar-se incessantemente, para refletir com mais segurança a palavra ou o alvitre, o pensamento ou a sugestão da vida maior. Olha só, assistindo-lhe à obrigação de aprimorar-se incessantemente. Nós sabemos que a facilidade hoje de nos melhorar acerca desses estudos de mediunidade é gigantesca. Toda terça-feira, às 20 horas, nós temos Jacobson Trovão. O livro Psicofonia de Jacobson Trovão é espetacular, mostrando o que realmente acontece, de forma como acontece na casa espírita e como é o nosso proceder naquela situação, buscando cada dia mais nos aprimorar. Então, Dona Mercedes, ela, além de não querer desenvolver, exercer a mediunidade, a confiança que lhe foi dada nessa encarnação, ela queria paz, ela não queria ser incomodada. Ela alegava que os nervos dela não aguentariam o sofrimento, a forma, né, acredito, das incorporações que seriam, assim, de dolorosas, né?
Eu não tenho mediunidade, assim, de incorporação, né? De psicofonia, mas eu já colaborei na reunião mediúnica e a gente vê que ninguém ali está sozinho. Todos estão protegidos. E que se algum desconforto aparece, é em decorrência desse espírito que vem nesse sofrimento, mas que ele também será restabelecido, né, na sua tranquilidade, na sua paz, porque para isso é que os outros médios estão ali, na aplicação do passe, mantendo uma vibração amorosa constante, né? Então, continuando. Nesse sentido, sabendo que a experiência humana é vasta colmeia de luta, na qual enxameiam desencarnados de toda sorte, urge saiba ajustar-se à companhia de ordem superior. Olha aqui, buscando no convívio de espíritos benevolentes e sábios o clima ideal para a missão que lhe compete cumprir, significando isso disciplina constante no estudo nobre e ação incansável na beneficência em favor dos outros. Ninguém está sozinho. Os espíritos amigos e benevolentes, quando sabem, quando sentem, quando veem a nossa intenção de querer reajustar-se, eles estão ali para também cumprir suas missões. E para terminar, nós temos aqui esse último parágrafo dizendo: essa é a única senda de acesso à vida mais alta, através da qual, auxiliando sem a preocupação de ser auxiliado, servindo sem exigência e distribuindo sem retribuição os talentos que recebe, poderá o medianeiro honrar efetivamente a mediunidade por ela, espalhando os frutos de paz e amor que lhe repontam da vida, em marcha gradativa para a grande luz. Então, aqui no livro Mediunidade em Sintonia, Emmanuel nos traz essa mensagem através do médium Chico Xavier, nos mostrando que essa é a única senda de acesso à vida mais alta sem tantas dificuldades. Porque se nós estamos aptos a colaborar, nós vamos igualmente sermos auxiliados. Olha, as mãos, elas estão fechadas quando a gente quer. Por birra, por sentimentos inadequados, mas à medida que as necessidades vão surgindo, elas vão se abrindo. E são as mãos que a gente precisa sempre abrir em favor dos outros, estendendo os braços, abrindo os ouvidos, vendo com os olhos do amor, sentindo, né, palpando as coisas para que a gente possa cada dia mais ir limpando esse vaso de água suja para que ele se torne um vaso de água limpa, deixando cair gota a gota a água cristalina para que essa sujeira transborde. Então, quando a gente faz isso, é porque nós estamos predispostos a colaborar. E se nós estamos vendo essa possibilidade, a mediunidade cada dia mais, através do nosso
psiquismo, do nosso sentimento, das nossas mãos, de todo o nosso ser, ela vai favorecer a outros que estão desalentados, vencidos do mundo. Já imaginaram? A gente, de repente, aqui, todo mundo resolveu, nós, numa reunião, resolvemos fechar, né, esse departamento do centro que auxilia. Nós estamos negando ao Cristo. A essa altura do campeonato, rapaz, mas por quê? Não, porque um chegava tarde, o outro chegava atrasado, o outro só queria mandar, o outro só quem sabe que está certo é ele, os livros que só quem presta os livros para ler são os dele. Então, a gente precisa compreender que todos vocês viram que é um enxame, né? Como falou lá no texto, que essa grande colmeia, ó, cada casinha, cada celinha dessas aqui onde nós estamos localizados de forma virtual, tem uma colaboração a dar. Hoje sou eu e João Paulo. Amanhã pode ser Marinete, Cristiane, Leila, Igor, Esté, Neuzinha, Ariane, né? Todos estão prontos. Basta que a gente converse de forma interior com os nossos obsessores. Converse com eles, meus irmãos, me ajude, me auxilie a vencer essas dificuldades. De que forma nós vamos fazer isso? Fazendo o culto do evangelho no lar, auxiliando no que é necessário. Eu sei fazer isso aqui, então eu vou me dispor a fazer. Às vezes, quando a gente se tranca para o outro, fica muito mais difícil. A gente vai voltar numa reencarnação apenas para vir abrir o centro. Nem que eu não participe de mais nada. Nessa reencarnação, eu vou só voltar aqui. Eu voltei apenas para ser o porteiro do centro. Eu não queria abrir. Eu tinha a chave, mas só quem sabia abrir era eu. Então, às vezes, essas dificuldades que a gente apresenta são exatamente os entraves que a gente vai encontrar na próxima, mas essa que eu não consegui desenvolver aqui. Ó, mais duas, já são duas. Eu vim só com uma dificuldade, que era desenvolver a mediunidade, que eu achava que não ia dar conta aquela história todinha. Aí eu fiz isso e arrumei mais outras encrencas e fui arranjando mais problemas. Aí ficou para a próxima reencarnação. Na próxima, eu vou vir com mais dificuldade do que eu vim nessa. E aí? Enquanto nós não colocarmos em pauta diária que o mundo de regeneração começa dentro de mim, eu não vou avançar, eu não vou compreender palestra nenhuma, eu não vou compreender leitura nenhuma. Eu posso comprar todos os livros do mundo sobre mediunidade, mas se eu não quiser dar o primeiro passo, eu vou ficar empacada, né? Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é essa, que as donas mercês que ainda existem dentro de nós, que elas possam ser evangelizadas. Vamos fazer esse esforço. Evangelizar Dona Mercês, que ainda existe dentro de mim. Buscando isso, eu vou estudar com seriedade. Aí, nesse estudo, eu vou estudando e praticando. Estudando e praticando. E aí a gente vai caminhar com mais tranquilidade, com mais vontade
vontade, mais felicidade, né? E por hoje a gente fica por aqui.